Gênesis capítulo 3, por favor. A versão que eu vou ler é diferente da sua, pero é a mesma palavra. Disse assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais salvajes que o Senhor Deus havia hecho. Certo dia, lhe perguntou a quem? A quem? Interessante, não? Por que não ao homem, sino a mulher? Em outro detalhe, supostamente, como acabamos de escuchar, a serpente hablava, e por isso lhe perguntou a la mulher. Pero esta serpente, quando falou com a mulher, estava tomada por um espírito, por um demônio, por el diablo. Ele disse assim: la serpente lhe perguntou a mulher: deveras Deus lhe dijo que não devem comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? A mulher respondeu: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestou a mulher: nunca pare para escuchar qualquer voz que ponga a palavra de Deus em dúvida. Nunca. Não dê ouvidos a qualquer voz que lhe queira poner dúvida a respeito de lo que está escrito. Este foi um dos problemas de la mulher. Contestou a mulher: é solo del fruto del árbol que está em meio del huerto, del que nos permite comer. Deus dijo: não devem comer-lo, nem sequer tocar-lo. Se lo hacen, que passará? Morirão. Não morirão, respondeu a serpente à mulher. Deus sabe que enquanto comam del fruto, se lhes abrirão os olhos e serão como quem? Como Deus, com o conhecimento del bem e que mais? Deus havia orientado para que não comera. Se você observar, o diabo manifestado, incorporado na serpente, aí andou. A palavra tocar, Deus não falou tocar, Deus falou para não comer. Satanás sempre põe um ponto a mais de lo que Deus havia dito, ou de lo que Deus nos ensina através de sua palavra. Sigue. A mulher quedou convencida, viu que o árbol era hermoso e seu fruto parecia e quiso a sabedoria que lhe daria. Assim que tomou del fruto e lo comeu. Depois lhe deu um pouco a seu esposo, que estava com Nédia, e ele também comeu. E nesse momento se lhes abriram os olhos, e de pronto sentiram o quê? Por um ponto muito importante. Não havia nenhum problema em eles estarem desnudos, porque o problema está aqui. Quando aqui és contaminado por la impureza, todo o corpo és contaminado. Eles não tinham vergonha uno del outro. Todos estes problemas
com os quais nós outros sofrimos, que nos traz vergüenza, não havia. A mulher era perfeita, o homem era perfeito, não havia enfermidade, não havia nenhum defeito físico em eles. E por que sentiram vergüenza? Porque aí está o problema do pecado. O pecado, seja qual seja o pecado, e no primeiro momento traz satisfação, pero depois traz vergüenza. Traz quê? Vergüenza. Esta é a consequência principal do pecado, vergüenza. Ele disse mais: então cozeram hojas de higuera para quê? Para cobrir-se. Ele sigue: quando soplava a brisa fresca da tarde, el homem e sua esposa odiaram ao Senhor Deus caminhando por onde? Assim que se esconderam do Senhor Deus, entre quê? Então o Senhor Deus chamou o homem, dizendo: onde estás? Ele sabia, pero ele queria que o homem pensara. O homem contestou: te oí caminhando por el huerto, assim que me escondi. Tuve quê? Tuve medo, porque estava desnudo. Pero ele sempre estuvo e nunca havia tenido medo, nem tampouco vergüenza. Pero mira a consequência do pecado. O pecado provoca medo, dúvida, ansiedade, tristeza, angústia, culpa, condenação. O pecado domina a consciência com a culpa, com o medo e com todo o que é maligno e negativo. Ele disse mais: quem te disse que estavas desnudo? Lhe perguntou o Senhor Deus. Acaso has comido del fruto del árbol que te ordenei que não comeras? Por um detalhe aqui, havia também el árbol de la vida, que estava à disposição deles, pero eles teriam que passar por esta prueba, e se houveram passado por esta prueba, se houveram sido aprovado, eles teriam acesso para comer de qual árvore? De la vida. E você vai entender esta questão del árbol de la vida. Ele disse: el hombre contestou, la mujer que? Ele culpou a Deus. La mujer que tu me diste. Porque o ser humano que está em pecado responsabiliza a Deus por seu sofrimento, por sua vergüenza. Pero Deus não tem culpa de nada. Basta que uno lhe obedeça e uno estará guardado, uno estará protegido. Aí disse mais: la mujer que tu me diste foi quem me deu del fruto, e que mais? Ele comeu porque quis, porque entregou sua força a sua mulher. Foi conivente com sua esposa. Ele deveria haver repreendido, haverla repreendido. Pero ele queria também experimentar. Por quê? Você já vai entender. Ele disse: então o Senhor Deus lhe perguntou à mulher: que has hecho? La serpente me enganou. Um culpando ao outro. La serpente me enganou, contestou Édia, por isso comi. Então o Senhor Deus lhe disse à serpente. Aí ele determinou a maldição para a serpente. Agora escute com atenção, por favor. Ponga sua atenção.
Qual foi o problema para eles comer del árbol del conhecimento de quê? Del bem e del mal. Qual é o mal que existe em conhecer o bem e também conhecer o malo? Porque supostamente quando uno conhece o que é malo, uno busca guardar-se ou cuidar-se. Teoricamente, quando uno conhece o bem e hace o bem, uno também está guardado, uno também está protegido, pelo solo teoricamente. Porque quantas pessoas que há no mundo que han buscado viver a ser o bem ou o malo, ou o malo. Normalmente você busca ser lo que é bueno ou lo que é malo? Pero quantas pessoas que han vivido assim, buscando a ser lo que é bueno, e aún assim, suas vidas são afetadas por el mal. Como aconteceu com eles? Aonde está, ou onde está o problema? O problema está em não viver em obediência a Deus. O problema está em o ser humano querer ser independente. Querer ser quê? Não escutei. Independente. Pero você já notou, ou já percebeu, já observou, que nós outros somos dependentes de algo ou de alguém? Quantos que estão aqui, por exemplo, que han descoberto uma enfermidade e desde esse dia você quedou na dependência de los doutores? Quantos que vivem na dependência de um advogado? Quantos que vivem na dependência da aprovação de alguém? O marido de la esposa, a esposa do marido, os filhos de seus papais. A vida humana é assim. Uno vive na dependência de coisas e pessoas, e também de lugares. Quantos que han vivido aqui, neste país, uma vida sem qualidade, uma vida sem dignidade, onde uno trabalha como escravo, em algumas situações como se for um animal de carga, um burro de carga, para tentar prosperar. Não é certo? Sim ou não? Me explico? É assim que a gente vive. Vive sem documentos. Quantos que han colocado, han posto seus familiares em perigo, porque tem uma casa, e esta casa tem várias, ou tem algumas habitações, e uno para ter dinheiro, renta uma ou algumas destas habitações que há em sua casa, para pessoas que não conhecem. Sim ou não? E por quê? Por qual motivo? Porque lhe falta uno verdadeiramente poner-se e viver em la dependência de Deus. Porque quando nós outros
entramos nesta relação de dependência hacia Ele, Ele nos honra. Ele hace quê? Nos honra. Ele cumpre com sua palavra. Porque se há alguém que cumpre com sua palavra, que nunca falha a sua palavra, é Ele, porque Ele é santo. Amém? Sempre que você pensar em la palavra de Deus, e pensar em Deus, considerar o que Deus é, não considere o poder. Primeiro não é poder. Normalmente a gente só pensa em Deus como o Todo-Poderoso. Pero mais que Todo-Poderoso, Ele é santo. Ele é quê? Repita, mais que Todo-Poderoso, Deus é santo. É impossível que Ele minta. É impossível que Ele não cumpra com o que está prometido em sua palavra. Pero tem que haver dependência. Tem que haver quê? Dependência. E como é na prática esta dependência? Quando Jesus, quando Ele habla que nós outros temos que pô-lo por em cima de tudo, mais que a los padres, a madre, el hermano, el marido, a esposa, todo. Ele tem que estar em qual lugar? Em primeiro. E para que ele esteja em primeiro, eu tenho que renunciar esta dependência emocional a qualquer. Pero quantas pessoas que vivem na dependência de seus familiares, quantas pessoas que muitas vezes se debilitam em la fé a causa de um problema familiar, se debilitam em la fé quando mais necessitam de la fé. Estas pessoas quedam debilitadas de lo que mais necessita, que é la fé, quedam debilitadas porque está com problema com sua filha, com seu papá, com sua mamã, com seu irmão, com sua esposa, com sua esposa. Como que você poderá lograr vencer este problema sem a fé? Porque só quem pode cambiar a mentalidade de alguém somos nós outros. És quem? A gente disse, não tem que dialogar com seu filho, não tem que ter diálogo com seu familiar. Pero quantas vezes você ha conversado, você ha dialogado? Por exemplo, os psicólogos ensinam, não todos, pero a maioria, que um tem que conversar com sua esposa para discutir a relação. Para quê? Eu nunca tentei discutir relação com minha esposa, porque eu, por natureza, sou egoísta. E todas as vezes que nós outros tentamos discutir relação, um não quer ter a razão. Sim ou não? Não é isso assim? Incluso os filhos. Você chama a atenção de los filhos. Eles pensam que sabem mais que nós outros. Então, mira a importância de estar vivendo em la dependência de quem? De Deus. Em la dependência de la fé. Em la dependência de la fé. Renunciar à dependência a quem queira. A quem queira. Renunciar à dependência de lo que seja ou de lo que quem seja.
para poner-se em la total e completa dependência de quem? Quando Jó caiu enfermo, e Jó foi buscar a los doutores, a única palavra que Jó escutava de eles era a seguinte: se não internar, você vai morrer. Se você regressar a sua casa, porque Jó estava mal, se você regressar a sua casa, você vai morrer. E Jó falei com meu filho que habla inglês, eu não hablo inglês, ele estava falando por mim com o doutor, e Jó lhe disse: hable com ele, que a gente está morrendo no hospital. Não és em casa. Eu não vim aqui para ser internado, eu vim aqui para receber medicação. Eu queria ser medicado. É o mesmo, medicado? Eu não vim aqui para quedar internado, porque eu sabia que se eu me internara, eu ia a morrer. Eu tive que depender de quem? De Deus. Pero não é fácil, porque neste momento vem o medo, vem a dúvida, vem a preocupação, porque eu sou ser humano, como qualquer, aún sendo de Deus, aún tendo o Espírito Santo. Pero aí que está a diferença. Aí que está a diferença, porque quando nós outros estamos vivendo, quando realmente somos de Deus, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo faz o quê? Nos ajuda. Ele nos ajuda, ele nos dá disposição, ele nos dá valentia, ele nos dá a confiança de que se nos quedamos em la dependência de Ele, Ele nos cuidará, Ele nos guardará, Ele nos livrará. Pero quando uno não está nesta relação com Ele, uno é vencido por ele medo, uno é vencido por la dúvida. Por exemplo, quantas pessoas han mudado de cidade, de estado e país, crendo que nesta cidade, e neste estado ou neste país, a vida será melhor. O bispo Pedro, em Arizona, em Texas, em Nevada ou em Pensilvânia, a vida é mais barata, a gasolina é mais barata, a renta de la casa, lo que hoje é barato, amanhã será caro. A vida aqui também já foi barata, hoje está, pero eu não vivo na dependência da inflação, eu não vivo na dependência destas circunstâncias, eu vivo por la fé. Eu vivo como? Quando eu estou na dependência dele, eu vivo por la fé. Quando eu estou na dependência dele, eu sei que os problemas familiares serão vencidos, porque há uma promessa. Há uma promessa que, através da fé, eu venço ao mundo. Eu venço toda imposição maligna. Eu venço o quê? Toda a imposição maligna, porque muitos dos problemas que nós outros enfrentamos são malignos, são ataques espirituais que estamos sofrendo. Pero quantos que querem resolver estes problemas espirituais com quê? Com a força de seu braço carnal, que não resolve nada.
Quantos papais, quantas mamães insistem em querer resolver o problema com seu filho ou com sua filha, lhes gritando, ou sempre chamando a atenção. Confia. Pero ele confia. Busque. Aí a cadena de oração por la família Jueves. Busque. Use a confiança, use a fé. Amém? Pare, deje de hablar, confia. Quando seja necessário disciplinar, discipline, pero confia que o Espírito Santo hará a obra. Quem hará a obra? Não sou eu. E eu lhe posso dar testemunho, porque eu tenho 2 filhos. Pero é filho do bispo. É pior. Porque mientras eles não se convertem, eles são um problema. Eu já tive muitos problemas com meus filhos. Menos com a muchacha e mais com o muchacho. E como nós outros, eu e minha esposa, vencemos estes problemas? La fé. Em algumas ocasiões vacilamos, pero nos arrepentimos e confiamos em Deus, e buscamos, e oramos, e ajunamos, e hicimos votos com Deus, hicimos sacrifício no altar, e hoje, graças a Deus, estes problemas foram resolvidos. Amém? Hoje eles estão na presença. Tem problema também, é ser humano, pero graças a Deus por Ele, porque Ele morreu por nossos pecados, e nele, em Jesus, teremos a salvação, e podemos viver confiadamente, de que venga o que venga, passe o que passe, cueste o que cueste, nós outros venceremos. Diga, eu vencerei. Graças a Deus. Pero tem que haver dependência. Tem que haver quê? Dependência. Por exemplo, quantas pessoas, hoje, por exemplo, há um montão de pessoas que nunca foram a uma universidade e são doutoras, porque vivem pesquisando na internet sobre determinadas enfermidades. E quanto mais conhecem, mais enfermas quedam. É como hoje, por exemplo, mira lá a evolução, o avanço que houve na medicina. Hoje há cura para enfermidades que não havia, sim ou não? Pelo a gente está mais sã ou mais enferma? E quanto mais informações a respeito destes problemas, mais incrédulo uno queda. Então, busque menos informações com respeito a este mundo. Busque conhecer mais de quem? De quem? Porque quando conhecemos mais de Ele e menos de outras coisas, nossa fé é fortalecida e podemos confiar mais. Amém? Amém? Lo que eu deveria escutar de um doutor é que eu me iba a sanar. E eu escutei 4 vezes: você vai morrer. Como eu posso confiar em uma pessoa que disse que eu vou morrer? Graças a Deus por esta dependência de Deus. Não quer dizer que você não necessite de vez em quando de um doutor, pero uma coisa é necessitar, outra coisa é depender. Digo, uma coisa é necessitar, repita, uma coisa é necessitar, outra coisa é depender.
Porque quando você depende de alguém, ou de algo, você põe mais sua confiança neste algo ou neste alguém. Como a gente pensa a respeito do dinheiro. Um pensa, ojalá eu ganhar em la loteria. Meu padre ganhou. E quando ele ganhou, vindo lá desgraça. Porque o dinheiro de loteria e de outros jogos traz maldição. É um dinheiro maldecido. Porque não é um dinheiro que vem do trabalho. Não busque lá facilidade. Aonde há facilidade, há engano. Há quê? Engano. Por isso que a fé que nos dá a salvação é a fé sacrificial. Qual é a fé? Uno tem que entrar por la porta ancha ou estreita? O caminho que conduz à salvação eterna é ancho ou estreito? É estreito. Por isso, temos que depender dele. Amém? Amém? Depender dele é viver por la fé. Sempre considere primeiro o que está escrito e depois o outro. Pero primeiro aqui. Primeiro não é a ciência, primeiro não é nada, não é nada. Primeiro é ele. Primeiro não é sua emoção. Desprecie sua emoção. Desprecie o que você sente. Creia no que está escrito. Amém? Eu tenho razões. Desprecie estas razões e confia em lo que está escrito. E você verá a mão de Deus sobre a sua vida. Você vai perceber a mão de Deus. E quando estamos vivendo nesta dependência, nós outros não necessitamos mirar nada com os olhos físicos. O Espírito Santo nos dá a garantia aqui que Ele está obrando. Amém? Ele está quê? Ele não dorme, está escrito. Ele não dorme. Ele não está dormindo. Nós outros dormimos, pero Ele não dorme. Ele nos cuida. Ele a hora está trabalhando para nós outros. A hora há ángeles acampados ao redor de seu filho, de sua filha, de seu marido, de sua esposa, porque você está aqui buscando a Deus. Amém?